Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Estava tão gostoso ouvindo os testemunhos. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo neste lugar. E o meu coração se alegrou. Às vezes a gente ora, busca, e quando a gente não ouve o feedback, a gente fica meio angustiado. Mas hoje a gente ouviu testemunhos de que Deus está salvando, libertando, e isso é maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou estar trazendo algumas mensagens para a igreja nos cultos que se seguem, e hoje eu vou apenas fazer uma introdução do que a gente vai estar falando. Então, de repente, pode parecer que não teve fim a mensagem, é porque não teve mesmo, irmão. Vai continuar, tá bom? Louvado seja Deus. Todos nós desejamos ter uma vida vitoriosa. Amém? E o título dessas mensagens é Preparados para uma vida vitoriosa. Se eu quero uma vida de vitória, então significa que eu quero uma vida de lutas. Amém? Não tem como ter vitória sem lutas. Eu conversava esses dias com um irmão aqui da igreja, e ele me contando que o seu irmão de sangue dorme 18 horas por dia. E quando morávamos lá no sul da Argentina, eu conheci uma moça que ela tinha 19 anos, e ela fez as contas de quantas horas ela tinha dormido, e em 19 anos ela tinha dormido 9 anos. Você está entendendo? A vida passou, e ela passou a sua vida dormindo. E ela falou: a minha vida começou a mudar agora por causa da igreja, porque antes eu ia para a escola, chegava em casa, lavava a louça para a mãe depois do almoço, ia dormir, levantava às 7 horas, tomava um café e voltava a dormir, ia de manhã para a escola, voltava, e a mesma coisa, e domingo e sábado passava o dia inteiro dormindo. Mas agora eu tenho uma igreja para ir. Agora eu comecei a cultuar a Deus, agora eu estou saindo, estou evangelizando. Então, meu irmão, há um propósito de Deus para cada um de nós. Nós ouvimos aqui os testemunhos. Deus tem um propósito específico para você. Deus tem um propósito específico para você. E Deus colocou dentro de você essas sementes que só você tem, ninguém mais tem. Do mesmo jeito que você tem a digital, existe dons e talentos dentro de você que é só teu, e Deus quer usar isso de maneira especial. Aleluia. E se eu quero uma vida de vitória, então eu devo sim me preparar para as lutas, para as mudanças. Aleluia. Abra a sua Bíblia, querido, Lucas capítulo 11, versículo 1. Quero agradecer o irmão Gil e a irmã Carla pelas cadeiras lindas. Louvado seja o Senhor. Depois vai ter mais 4 ali, um pouquinho diferente, mas o mesmo tecido. Para os demais pastores, que Deus abençoe os irmãos. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Até aqui. Irmãos, os discípulos chegam para o Senhor Jesus e pedem que o Senhor Jesus os ensine a orar, do mesmo jeito que João ensinava os seus discípulos. Mas o Senhor Jesus era um mestre diferente de João, era outro mestre. Mas eles estavam focados no outro, ao invés de estar focado no mestre que estava na frente deles. Porque Jesus sempre os convidava para orar. Vamos orar no monte, vamos subir, vamos orar. Fiquem orando aqui, eu vou ali na frente orar. Mas quando voltava eles estavam dormindo. Você está entendendo, meu irmão?
Mas eles tinham um desejo de que o Senhor os ensinasse a orar uma oração de poder, uma oração eficaz, uma oração que surtisse efeito. Quem aqui já orou por alguém que estava enfermo e Jesus não curou? Levanta a mão. Estou junto com você. Já orei por alguém e Jesus não curou? Quem já orou por alguém que estava passando uma dificuldade financeira e parece que nada mudou? Os discípulos estavam se sentindo assim. Eles haviam tentado expulsar o demônio de alguém e não saiu o demônio. Eles haviam tentado operar milagres e os milagres não aconteciam. Mas existia dentro do seu coração o desejo de orar como Jesus orava. E aí eu pergunto para você nessa noite: quem desejaria orar como Jesus? Aleluia. Meu irmão, imagine você, chega alguém canceroso na tua frente, e você impõe as mãos e diz: no nome de Jesus, todo câncer seca agora, e aquela pessoa começa a pular e fica curado na hora. Imagina você chegar num lugar onde tem um homem ali acamado há 38 anos, e você olha para ele e diz assim: e aí, meu amigo, o que você precisa? E ele diz assim: eu estou enfermo, eu estou nessa cama há 38 anos, e não há solução para mim, a medicina, estou desenganado, não tem mais jeito. E você olha para ele e diz assim: mas hoje chegou a cura neste lugar. É disso que nós estamos falando e é disso que nós vamos falar. Mas como o pastor Joabe disse, muitas vezes quando você está pronto para operar, quando está tudo certinho, já acabou o teu tempo e o Senhor te leva. Misericórdia, aleluia, que o Senhor venha nos usar, irmão. Se nós cremos que Deus pode operar um milagre lá na frente, porque quando a gente vai orar por alguém, a gente diz assim: Jesus vai curar você. Não, continua crendo. Nós terminamos a oração e dizemos: continua crendo, Deus vai operar um milagre na tua vida, Deus vai fazer. A gente continua crendo para amanhã, para depois, para o mês que vem. Mas se eu creio que Jesus vai curar no mês que vem, então Jesus pode curar e vai curar agora. Aleluia. Desde que nós nascemos, nós vamos passando por momentos de transições. Desde que você nasce, você vai passando por momentos de transições. Hoje o meu menino completa 6 meses, dia 25, completa 6 meses. E eu peguei ele no colo e ele se joga e ele está forte. E eu olho para ele, quantas transições já se passaram. Antes, quando eu olhava para ele, não havia reação nenhuma. Hoje, quando eu chego em casa, ele sorri e estende os bracinhos com 6 meses para mim. Você está acompanhando? São transições. E daqui um pouquinho, essas transições, todas elas, vai trazendo uma vitória na vida dele, mas vai trazendo riscos diferentes, situações diferentes na vida dele. Peguei ele, ele se joga para trás com toda a força. Primeiro ele só fazia assim, agora ele empurra com os 2 pés e se joga. E se alguém não segura as suas costas, ele pode cair, quebrar o pescoço, pode quebrar a cabeça, pode se machucar. Daqui um pouquinho ele vai estar correndo. E aí vai acontecer, como aconteceu com o pastor Joabe aqui, né? A mesa estava aqui, pá, acertou bem naquele vidro, abriu aquele talho. Se fica só lá na caminha, só no berço, não acontece nada. Você está acompanhando? Mas também não anda, também não vive. E nós vamos viver, vamos avançar, vamos prevalecer, vamos lutar e vamos viver no nome de Jesus uma vida vitoriosa. Aleluia! Todas as vezes que há uma transição, que você sai
de um ponto para outro, qualquer transição, você enfrentará situações diferentes. E você tem que começar a pensar diferente. O que você fazia aqui de um jeito, ali você vai fazer de outro. Talvez alguns dos irmãos lembram que eu trouxe uma palavra semelhante a essa antes de nós sairmos lá da igrejinha. Irmãos, quando nós mudarmos lá para aquele local novo, nós enfrentaremos demônios que nunca enfrentamos, situações que nunca enfrentamos. Nós não sabíamos o que era, mas no primeiro dia de ensaio, na sexta-feira aqui, que no domingo era a inauguração, de repente nós tínhamos ali na frente um grupo de vizinhos querendo fechar a igreja e calar a nossa boca. E aquilo se estendeu por alguns meses. Pessoas incomodando e perturbando, reclamando do carro, reclamando do som o tempo todo. O que era? Era só demônio, não eram as pessoas, eram demônios diferentes. E hoje quando falamos parece, mas o que é o pessoal reclamar do som? Não era só assim. Era gente ligando na prefeitura, gente ligando na polícia, não estamos aguentando o som ali. Vieram fazer bagunça aqui até altas horas da noite. Irmãos, e aquilo vai dando uma pressão, mas você começa a orar, começa a clamar. Toda transição vai haver mudanças. E eu quero perguntar mais uma coisinha para você. Você quer mudança na tua vida? Você não quer ficar estagnado, você não quer ficar do jeito que você está. Eu pedi muito ao Senhor um filho, não diretamente orando, mas lá no meu íntimo eu desejava um filho. Eu nunca falei, Senhor, me dá, nunca fiz isso. Mas lá dentro do meu coração tinha um desejo, e o Senhor atende o desejo do coração dos seus filhos. E eu desejei, mas aí tem o ditado que diz assim: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Amy era pouco, a Mel estava uma delícia, bom demais. Eu olhava para a Amy, a Ana olhava para a Mel. Mas hoje, meu irmão, já fazem 2 noites que nós não dormimos. Primeiro, a Melzinha vomitando a noite inteira, e o Nick chorando de um lado. Hoje, essa noite que passou agora, o Nick chorando a noite toda, e acorda, e a Ana olha para mim e eu só faço de conta que não estou vendo nada. Mas não consigo dormir também. Foi uma transição de 2 filhos para 3. É difícil, é muito difícil. Mas quando eu olho para eles, eu vejo do mesmo jeitinho que o papai e a mamãe de Moisés olharam para Moisés e, vendo que o menino era formoso, o esconderam, cuidaram dele. E eu olho para os meus filhos e eu não vejo só eles criança, eu vejo eles cantando, eu vejo eles ministrando a palavra de Deus. Quando eu chego para o Nick, eu digo assim: Nick do papai, profeta de Deus. Aleluia, aleluia. Mas é uma batalha, claro que é uma luta, é dificuldade. Mas se eu quero vitória, se eu quero ir além, então eu preciso enfrentar a batalha. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41 e o versículo 41 a seguir. Gênesis 41, versículo 41 a seguir, diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José,
e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aleluia. Para um pouquinho aí. Depois você lê lá na tua casa. Continua lendo a história. Deixa eu explicar um negócio para você. Antes desse momento, algumas horas antes, não é nem um dia antes, algumas horas antes, aonde estava José? Encarcerado, comendo comida ruim, comendo o resto de comida, encarcerado, roupas velhas, não sei se havia calçado nos seus pés. Mas num momento, traz o José, e o José chega diante de Deus, diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso e do Deus Homem. Deus vai colocar alguns de vocês, o Deus Todo-Poderoso colocará alguns de vocês, diante dos deuses desta terra. Antes de eu continuar essa palavra aqui, vou dar um testemunho para vocês. Estava eu e o meu cunhado, pastor Naftali. Nós dois na época não era pastor, mas era colocador de tile, colocador de piso, tile man. Trabalhávamos o dia inteiro de joelho. Acho que o Senhor já estava treinando a gente. 6 anos de joelho. E lá estava o Naf, no meio entre uma geladeira e um fogão, colocando o piso. E ele tirava as medidas e passava para eu cortar. Olha só que coisa. E a dona daquela mansão chegou, porque nós estávamos reformando aquela mansão. Ela chegou, se encostou na pia e ficou olhando para nós dois assim. E nós com o radinho escutando louvores. E ele passava: corta isso aqui, Nai, corta isso aqui. E eu ia trazendo, ele ia colando. De repente ela falou assim: you guys are believers. Vocês são crentes? O louvor era em português, mas a unção é a mesma em qualquer lugar, meu irmão. Aleluia! E nós falamos para ela: sim, nós somos crente em Jesus. Ela falou: eu também sou crente. E Deus manda dizer uma coisa para você. Falou para o meu cunhado, para o Naftali: um dia Deus te colocará entre os príncipes do teu país. Um dia você estará entre os príncipes do teu país. E ele falou: tá bom. E nós olhamos para ela. Quando ela saiu, eu comecei a debochar do Naftali, porque o Naftali é muito moreno, meu cunhado. E eu falei: cara, ela acha que você é um índio, mano. Ela acha que lá no Brasil é só mato. Daí ele falou: olha, Nai, você pode falar o que você quiser, mas eu acho que foi Deus mesmo que falou. Os anos passaram, irmão. E nós estávamos lá em São Bento do Sul. Um dia ele me ligou: ô Nai, adivinha com quem eu estava hoje? Eu falei: não sei. Com o diretor da Vale do Rio Doce, com o diretor da Suez. E aí ele foi falando, todas as mega empresas do Brasil, ele estava lá. Ele falou: e sabe quem mais? Eu falei: não, com o Lula. Com o Lula. Eu estava representando a minha empresa, porque eles vão alagar toda uma região lá, que vão fazer uma represa. E a nossa empresa, a empresa que ele trabalha, vai fazer as casas
para esse povo, relocar esse povo. E quando eu estava lá e o Lula veio e conversou comigo e todos aqueles diretores, porque eles tinham que perguntar para ele como é que ia ser feito. Ele falou, eu lembrei de nós dois colocando o piso e Deus tinha falado que eu estaria no meio dos príncipes do meu país. Num dia você está de joelho, no outro você está entre os príncipes do teu país. Mas você precisa estar preparado para esse momento. Você precisa estar preparado para esse dia. São portas estreitas que se abrem e que poucos passam, e só passa quem está preparado. Aleluia. 13 anos, desde o dia que José saiu da sua casa, passando por todo tipo de privações, de lutas, de provas, e ele poderia em algum momento ter negado ao seu Deus. Em algum momento ele poderia ter dito, aonde estão as promessas de Deus? Aonde estão as promessas de Deus? Onde estão aquelas estrelas que se curvariam diante da minha? Onde está o sol e a lua que se curvaria diante da minha estrelinha? Ele poderia ter pensado tudo isso, mas não. Em todo o tempo ele permanecia fiel ao seu Deus. Diga assim, estar preparado é ser fiel a Deus. Toma essa primeira lição, meu irmão. Você que quer uma vida de vitória, irmão. Você que quer estar preparado para o dia que a porta se abrir diante de você. No dia em que Deus vai pegar você do monturo e te colocar entre os reis. Aleluia. Esteja preparado. E estar preparado é o quê? Ser fiel ao Senhor. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quantos lembram quando esteve aqui o pastor Luiz Hermínio? Hoje um homem famoso, né? No Brasil, todo mundo conhece o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo. Ele veio aonde? Ele veio aqui, pregar neste púlpito. E eu estava ali olhando e o meu coração se alegrava no Senhor. Eu não convidei, eu não chamei, mas o Senhor disse assim, eu vou honrar a Filadélfia, eu vou levar o meu servo pregar lá naquela igreja. Se Deus é maravilhoso. Aleluia. Conselho de pastores olhou para nós e falou assim, nós queremos fazer um encontro de pastores, mas vai ser aí na sua igreja, pastor Nai, pode ser? Eu falei, claro, nós vamos trazer o apóstolo Luiz Hermínio. Eu falei, bênção. E hoje eu assinei um contratinho, autorizando a primeira etapa de uma gravação. Os 5 melhores cantores gospel do sul do país vão ganhar um CD gravado, tudo completinho. E sabe aonde que vai ser a primeira audição? Que são 5 etapas, são 5 cidades. A primeira vai ser na Palhoça, na igreja Filadélfia Ministério Vida. Deus é lindo demais, irmão. Deus é lindo demais. Tanta igreja grande, tanta igreja linda por aí. E o Senhor, lá em São Paulo, lá na gravadora, não sei como que eles nos acharam. Mandaram e-mail, ligaram. Eu achei que era brincadeira. Eu falei, Paola, diga para eles mandar um e-mail para mim aqui, com o contrato tudo certo. Mandaram, pá. Já me mandaram as fotos, trabalho na TV Record e tudo que já foi feito. Eu falei, ô Jesus, eu falei, pode vir. Dia 20 de abril, uma quinta-feira, nossa igreja aqui vai ser a sede, a primeira etapa vai acontecer aqui. E você que canta já vai preparando o gogó aí. Irmãos, Deus é lindo ou não é? Deus é maravilhoso. Tem gente que corre atrás do seu sonho.
E tem gente que permanece fiel ao Senhor e o sonho de Deus se cumpre na sua vida. Aleluia! Esteja preparado para uma mudança financeira. Esteja preparado para essa transição. Esteja preparado para essa transição. E estar preparado é permanecer fiel. Abra aí, meu amado, Atos capítulo 3, versículo 6. Atos 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Para um pouquinho. Quem é que opera esse milagre maravilhoso? O mesmo Pedro que chega para Jesus e diz: ensina-nos a orar porque não está acontecendo nada. Ensina-nos a orar porque não está acontecendo nada. Você está acompanhando? E agora o Pedro está lá com os demais discípulos dentro do cenáculo. De repente, um vento impetuoso encheu toda a casa. Começaram a falar em outras línguas. E o Pedro, que permaneceu fiel ao Senhor. E alguém vai dizer: mas ele negou, mas ele errou, mas ele foi pescar. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Permaneceu, mas como que permaneceu fiel? Não largou Jesus de jeito nenhum. Não largou Jesus de jeito nenhum. E quando todos estavam reunidos, orando, Pedro também estava lá. E o Espírito Santo vem sobre ele, se levanta, prega a palavra. Quase 3.000 almas aceitam o Senhor Jesus. No outro dia de manhã olha para João e diz: aí João, vamos orar? Vamos. E sobe João e Pedro, e tem aquele aleijado lá na porta. Dá uma moedinha. Ele: olha, não tenho prata, não tenho ouro. Porque alguns vão ter prata e ouro, mas alguns vão ter unção para curar. Unção para curar. Levanta e anda no nome de Jesus. E aquele homem levantou e andou. Houve uma transição de um Pedro que não operava milagre, de um Pedro que dormia na hora da oração, de um Pedro que negava Jesus, para um Pedro que opera milagres. E eu quero lançar uma palavra profética agora sobre a tua vida. Quem foi você até agora? Quem foi você até agora? A partir deste culto, você será outro homem, outra mulher. Alabaralabaxu, alabaralaba, alalalabaralabaxu, riomanamaralabaxu, riomanamaralaba. Tem gente aqui pedindo batismo com o Espírito Santo, né, irmão Luiz? Tem gente aqui pedindo: Senhor, me batiza no teu Espírito, eu quero falar outras línguas. Eu estava com 28 para 29 anos, dentro da casa do Senhor, dizendo: Senhor, me batiza, Senhor, eu quero falar em outras línguas. Aí o pastor Joab já falava a língua estranha desde os 6 anos de idade. Eu olhava para ele: por que só ele? Que coisa. Mas chegou o dia, irmãos, em que eu estava lá orando, todo mundo sendo ungido, consagrado, e eu aqui: ô Senhor, mas eu não sou nem batizado com o teu Espírito Santo. Levanta aquele jovem, todo tortinho, né? Os problemas nas pernas, nos braços. Ô Nai, posso te abraçar? Eu falei: claro, cara. E quando aquele jovem me abraçou, saiu uma rajada de língua estranha da minha boca. Nunca mais eu fui o mesmo.
Meu pai me chamava de iceberg. E ele também ria de mim porque na nossa igreja naquela época não podia dançar na igreja. Então eu tocava violão assim. Você parece a galinha de Angola, rapaz. É um iceberg e uma galinha de Angola ao mesmo tempo. Vai, Jesus. Mas a partir daquele dia o Senhor quebrantou meu coração e me encheu de poder e autoridade. Aleluia. Esteja preparado para um novo nível de fé. Um novo nível de fé, de unção sobre a tua vida. Aleluia. Eu vou fazer 2 comparativos aqui agora. E eu quero que você preste atenção. Porque vem nova unção. Pastor, existe nova unção? Claro que existe. Abra 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Se você encontrou, diz amém. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em outro homem. Segura só um pouquinho, nós vamos continuar lendo aí. Segura só um pouquinho. Saul está procurando a jumenta do seu pai. Não acha a jumenta. Os dias já se passaram. Está com o seu servo, com o seu amigo, seu companheiro. E diz, vamos voltar porque o papai já deve estar preocupado com a gente. Já esqueceu da jumenta e está preocupado conosco. E o servo diz assim, mas aqui nessa cidade próxima tem um homem de Deus. E se nós for lá na casa do homem de Deus, quem sabe o homem de Deus revela onde é que está a jumenta. Você está entendendo? E lá vão eles. Mas quando estão indo, Saul olha para o servo e diz, ih rapaz, esqueci, não tenho nenhuma oferta, não tenho um presente. E o moço diz assim, não, calma aí que eu ainda tenho um presente aqui, eu tenho um pouquinho de prata aqui. Diga comigo, o evangelho é de graça, mas nós somos gratos. Amém? Quando chegam lá na casa do homem de Deus, o homem de Deus já sai ao seu encontro e diz assim, ô meu querido, esquenta a cabeça com a jumenta, já está resolvido esse problema. E você vai ficar aqui em casa essa noite, vai dormir, vai jantar comigo aqui. Você está acompanhando? Quando você chega na casa do homem de Deus, há um milagre. Este lugar não é outro senão a casa do Senhor Jesus, meu irmão. Jesus mora aqui. E Jesus mora em você. Mas quando você chega nesse lugar onde as pessoas se reúnem para adorar, há um milagre para você. Aleluia. E o homem de Deus olha para ele e diz assim, ó, você vai voltar, vai ter um grupo de profetas, eles estão profetizando, e você, olha aqui o que diz aí, versículo 6, o Espírito Santo do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em outro homem. Nessa noite, alguns aqui profetizarão. E se tornarão em outra pessoa. Até aquele momento Saul era só um jovem. A partir do momento que ele profetizou, ele passou a ser o rei de Israel. Você está entendendo como é que é? Vai comigo. Versículo 7. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Quando esses sinais acontecerem na tua vida, tudo que vier à tua mão, faz, porque vai dar certo, porque Deus é contigo. Tem gente que vem na casa do Senhor, recebe unção, recebe poder. Tem gente que cai no Espírito, tem gente que recebe outras línguas, tem gente que profetiza e sai transformado em outro homem, mas tudo que vem à sua mão, ele não põe em prática. Ele duvida no seu coração, e quando duvida no seu coração, Deus não é com ele.
Olha para a tua mão. Depois que o Espírito Santo do Senhor tocar a tua vida e encher você, não seja mais a mesma pessoa. O Senhor transformou você. O Espírito Santo do Senhor veio sobre você. Tudo o que você fizer, tudo o que as tuas mãos fizerem, vai dar certo no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Saul saiu crendo naquela palavra e saiu realizando grandes coisas, mas o seu coração se esqueceu quem o abençoou. Ele se esqueceu de quem o abençoou. Nunca se esqueça de quem te abençoou. Nunca se esqueça de quem impôs as mãos sobre você. Saul se esquece que a bênção de Deus é passada de mão em mão. Samuel não saiu abençoado sozinho, foi escolhido por Deus, mas Eli teve que impor as mãos sobre Samuel, e Samuel saiu abençoando, e Samuel agora abençoa Saul, e Saul cresce e se esquece de Samuel, e as ordens de Samuel já não são mais importantes para ele. Aleluia. Vai comigo, 1 Samuel 16, nós já estamos encerrando, irmão, fica tranquilo. 1 Samuel 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Para um pouquinho. Davi está lá, no meio do campo, lá nas campinas, cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas. Esquecido do pai, esquecido da mãe, esquecido dos irmãos. Mas o Senhor não tinha se esquecido dele. Quem sabe de você, todos esqueceram, como esqueceram de José, como esqueceram de Davi. Todos se esqueceram de você, mas o Senhor não. O Senhor não se esquece. Se o teu coração está confiado no Senhor, vai chegar o momento em que Deus vai dizer: traz aqui o Samuel. Passaram todos os mancebos, todos os irmãos de Samuel, nenhum era. Não, esse não, esse não, esse não. Acabou os mancebos. Aí de repente o pai, o Jessé, peraí, está o Davi está lá no campo. Então traz o Davi. E quando o Davi chega, o Senhor diz no ouvidinho de Samuel: esse aí, é esse aí, é esse aí, é esse. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. E quando o azeite desce sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apodera dele e nunca mais saiu. E o rei Davi nunca se esqueceu de quem era o seu Deus e nem de Samuel que o abençoou. Por isso o seu reinado permanece para sempre. Aleluia. Esteja preparado para essa nova unção que vem sobre a tua vida. Você que tem orado e parece que Jesus não curou. Você que tem expulsado demônio e parece que o demônio não saiu. A partir de hoje muda essa história. A terra prometida, irmão, que nós vamos entrar, 3 meses de vitória, de bênção, ela tem que ser conquistada. O Senhor lançou a palavra, mas ela tem que ser conquistada. Diga comigo, conquistada. Parece uma loucura, irmão, mas há um ditado que diz que alguém tem que morrer para outro nascer. Já ouviu esse ditado? Alguém tem que morrer para outro nascer. A semente tem que morrer para outra nascer. Alguém vai ter que perder um lugar muito especial para que você possa assumir esse lugar. O Senhor tira do ímpio e dá para os seus filhos.
negócios, empresas quebrarão e falirão, para que a tua prevaleça. Capaz mesmo, pastor. Começa a ler um pouquinho mais a Bíblia que você vai começar a concordar com o teu pastor. Aleluia. Em meio à palavra revelada que o Senhor nos dá de conquista de vitória, haverá uma batalha de fé. Quantos creem que nesses 3 meses, estamos terminando janeiro, fevereiro, março, Deus fará grandes coisas na sua casa, na sua vida? No meio disso, haverá uma grande batalha de fé. No meio disso, haverá uma grande batalha de fé. Batalha de fé. Deus não te dá nada, irmão, de mão beijada. Ele diz: a terra prometida é tua, mas os cananeus estavam lá. Elias, já preparei uma mulher viúva que te sustente. É mesmo, Senhor? Já estou cansado da comida do corvo. Pois é, fica tranquilo, meu filho. Agora tem uma mulher lá que eu preparei para sustentar você. E o Elias vai todo faceirinho, né? Quando chega na casa da viúva: ô minha senhora, vê uma aguinha para mim. Tá bom. Faz um bolinho também. Peraí. Aí já está se passando. Eu só tenho um pouquinho de azeite e uma farinha para mim e para o meu filho. Não é para barbudo aí, poeirado. Mas não é, o Senhor não tinha preparado. O Senhor tinha preparado, só não tinha avisado a viúva. Diga assim: batalha de fé. Há uma grande vitória, há uma grande bênção. Você colocou o teu pedido aqui dentro. Há uma grande bênção para você, para a tua casa, para o teu casamento, para as suas finanças. Mas há uma grande batalha de fé. E nessa batalha de fé, você precisa permanecer fiel ao Senhor. Não, eu vou aguentar, no nome de Jesus, eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou jejuar. Não abro mão, eu não largo esse anjo de jeito nenhum. Eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Aleluia. Já estamos chegando no final aqui dessa introduçãozinha, irmão. A cada nível de fé, a cada nova dimensão que avançamos, mais em meio à guerra penetramos. Cada situação nova, cada vez que você cresce, cada vez que você avança, novos desafios. E se é mais vitória, se é maior a tua vitória, maior vai ser o problema, maior vai ser a luta. Esses dias eu conversava com o pastor Joab e falava: rapaz, que saudade do tempo que nós morávamos com o pai e com a mãe. Que saudade! Mas naquela época, para andar de carro, eu tinha que pedir emprestado para o meu pai, para falar: hoje não. Mas era tão bom. Só dormir, comer, não se preocupava com nada. Hoje me preocupo com tudo. E que maravilha que era a igrejinha, irmãos. Que maravilha que era aquele lugar. Poxa, sabe? Só tinha amigos. Todos os irmãos da igreja eram chegados. Todos os irmãos da igreja comiam na minha casa. E eu comia na casa dos meus irmãos. Era uma alegria. E agora já... Opa, não tem só amigo dentro da igreja. Tem gente que fala mal de mim. Tem gente que murmura. O sangue de Jesus tem poder. Deveria ter ficado lá. Não, deveria ter ficado não. Vamos prevalecer no nome de Jesus. Aleluia. Para concluir, Marcos 10 e 27. Marcos 10, versículo 27.
Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, para os irmãos que estão me assistindo, você que não gosta de prosperidade, você que diz que quem prega prosperidade, você que diz que pastor que prega prosperidade está errado, então me explica por que o Senhor Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, todos que deixaram casas, campos, por amor de mim, receberão nesta vida 100 vezes mais. Amado irmão, irmã que está aqui, não se iluda. O inimigo, ele quer te ver pobre. O inimigo quer uma igreja fraca e derrotada. O inimigo quer uma igreja que não tenha forças para prevalecer. Mas o Senhor quer levantar aqui pessoas com condições de avançar. Com condições de fazer o seu reino prosperar. Aleluia. A promessa do Senhor é a seguinte: se você deixou uma casa, receberá quanto? 100 vezes. Aleluia. É a promessa do pastor, não é do Senhor Jesus. É Antigo Testamento, aqui parece que é do Novo. Aleluia. Campos, deixou campos. Deixou campos, fazendas. Sabe o que está falando? Você que abre o teu coração e diz: Senhor, eu sou teu. Eu vou contar um testemunho, meu irmão. Quando nós voltamos lá dos States, eu tinha algum recurso porque eu vendi um apartamento, vendi as caminhonetas, vendi meu material de trabalho, eu tinha algum dinheiro. E quando eu cheguei, começamos a investir na obra do Senhor lá em Rio. E aí eu falei para a pastora Ana: nós podemos pegar esse dinheiro e comprar uma casa boa aqui no Brasil. Era uma casa boa. Ou nós podemos também montar o nosso próprio negócio. São essas opções. E a outra opção, nós podemos pegar esse recurso e colocar nessa igreja que está nascendo. O que fazemos? Porque se nós comprar uma casa ou montar o nosso negócio, aí a gente vai ter que cuidar de nós. Mas se nós colocar nas mãos do Senhor, aí Ele vai ter que se virar, vai ter que cuidar da gente. E ela falou: eu gostei dessa opção, então vamos colocar na casa do Senhor. Aleluia! E foi colocado tudo na casa do Senhor. Eu ainda não vi as 100 casas, mas já vi muita mudança. Aleluia! Porque quando nós plantamos aquilo que o Senhor tinha nos dado, foi um perrengue, foi ralado. Não tinha dinheiro para a barba, para o preço do barba ali. Foi ali que eu comecei a usar barba. Não tinha comida direito. E a comida era tão esquisita que quando o Senhor falou: agora você vai sair daqui e vai abrir um trabalho em outro lugar, eu falei: Senhor, eu vou, mas a minha mesa tem que ter fartura. E meu irmão, quem come, quem senta na minha mesa sabe que tem fartura.